Boa tarde, amigos, tudo bem? Nesse final de tarde que já está escurecendo, eu quero dizer que a paz do grande e eterno Deus vivo venha reinar na sua vida e na vida da sua família. O que eu vou falar hoje é a respeito do direito do consumidor. O direito do consumidor foi criada uma lei no ano de 1990 e um decreto no ano de 1997 para a defesa do consumidor, tá? Então, meus queridos, eu quero começar por um ato que aconteceu comigo aqui em São Paulo, em Ribeirão Preto, especialmente em Ribeirão Verde. É o bairro de Ribeirão Preto, cidade aqui de São Paulo, onde eu estou. Aqui tem um mercado cujo nome é Mealic, tem outro por nome Dermani, aonde eu fui fazer uma certa compra e eles não queriam me dar o meu direito porque olharam para mim e assim não deram nada pela minha pessoa. Achava que eu não tinha grau de escolaridade, achava que eu era um zero à esquerda, só que entraram pelo cano, tá? Por quê? Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, eles têm um costume de vender o alface em uma roda de arame, 5, 6 pés de alface. E no Mealic, exclusivo Mealic, que é um dos mercados mais famosos aqui de Ribeirão, eles vendem, parece que em torno de 4 pés de alface em um aramezinho, ou é de 3 a 4 mais ou menos, e custa R$ 3,49. Só que quando eu me aproximei ao Mealic na primeira vez, eles disseram para mim que só poderia vender esse valor aí, R$ 3,49. Então eu disse para ele que eu conheço de lei, cursei uma faculdade, conheço meus direitos, estudei 4 anos e pago imposto muito alto. Você também, como consumidor, consumidora, paga imposto muito alto. E eu vim te alertar aqui acerca dos seus direitos. Presta atenção. Eu pedi a ela para me vender só um pezinho de alface. Ela disse que não. Quando ela disse que não, eu disse para ela, mas a lei, que é normas criada pela autoridade, e está na Constituição, diz que a senhora tem por obrigação de fazer um abatimento do valor e me vender aquilo que eu estou precisando. De acordo com o Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, né? 8.078, aprovada em 11 de setembro de 1990. Decreto de Lei 2.181, aprovado em 20 de março de 1997, e legislação permanente. Vou explicar o que é legislação permanente, tá certo? Diz que você, consumidor, tem direito de exigir que o gerente do supermercado, vou dar um exemplo aqui, os 4 pés de alface no aramezinho, R$ 3,49. E você tem direito de pedir para ele te vender só um pezinho de alface. Então você pega R$ 3,49, você vai dividir, vai dar R$ 1,75. Então você vai querer um pezinho, ele tem direito de te vender, tirar o lacre. Por exemplo, você vai comprar papel higiênico, vem 4 papel higiênico ali dentro daquele pacote. É regra deles, mas são instituição. Instituição não está acima da Constituição Federativa Brasileira. Nenhuma instituição está acima da lei. O que está acima da lei é a Constituição Federativa Brasileira. Então eu fui a segunda vez, dia 27 de 11 de 2020, e falei com a gerente, e ela me vendeu novamente, porque ela viu que eu mostrei para ela o artigo que eu vou ler para vocês aqui, em defesa do consumidor. Artigo 34 diz assim: o fornecedor, que é o dono do estabelecimento, de serviço ou de produtos, solidariamente responde pelos atos do seu prepostos ou representante. Por exemplo, aquela pessoa que está ali,
ela tem por obrigação, segundo o artigo 34, de responder. Se o patrão dela não está ali, ela responde pelo patrão. Artigo 35 diz: o fornecedor de produto ou de serviço, se recusar o cumprimento da oferta, da prestação ou publicidade, o consumidor poderá pedir alternativamente a sua livre escolha. O que é publicidade? É a propaganda do valor. O mercado tem por direito, sim, a obrigação de fazer a sua propaganda. Lei nenhuma coíbe isso e proíbe, mas você, consumidor, tem direito de chegar lá e ver o que você pode pagar, o que você não pode pagar. O artigo 18 diz que o fornecedor tem direito de dar o abatimento do preço para você comprar. O artigo 18 diz que você, consumidor, você tem direito, tá, de exigir o diminuimento do valor. E o consumidor, que é eu e você, não tem obrigação, nem não tem direito de pagar o valor que eles querem. Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto tem uma senhora que vende alface em frente ao estabelecimento do irmão dela. E o marido dela quase me batia, porque eu mostrei dentro do artigo Código Penal da Lei que ela tinha que me vender só um pezinho. São 5 pés de alface, ela quer vender por R$5. Eu não tenho obrigação de pagar R$5, eu tenho obrigação de pagar, segundo a legislação, aquilo que eu posso pagar. Então a lei me diz que eu posso pagar aquilo que eu tenho condições, de acordo com as minhas condições. É o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, 11 de setembro de 1990, Decreto 2.181, aprovado em 20 de março de 1997. Legislação permanente, senhoras e senhores, significa conjunto de leis, tá? Que conjunto de leis também significa ciência da lei. Já a palavra permanente significa, segundo o dicionário Aurélio, relativo, referente, pertencente à legislação. O que é uma legislação? É poder da República encarregado de elaborar as leis. Então o poder executivo que existe, ele tem o poder de criar as leis, e todos os estabelecimentos, eles têm por obrigação, e todos os seres humanos, de seguir a lei. O nosso país é regido como lei. Então não deixe tirar o seu direito como consumidora, não deixe tirar o seu direito como consumidor, porque pagamos imposto muito alto nesse país nosso. Então o artigo 42 diz que, por exemplo, se você também estiver devendo, eu vou lhe dar um alerta aqui para finalizar, se você estiver devendo a alguém, e alguém lhe colocar no estado de para você ficar vergonhosa, um estado de devastação com seu nome, o artigo 42 diz que na cobrança de débito, o consumidor inadimplente, aquele que está devendo, não será exposto o ridículo e nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. A pessoa que está te devendo tem direito, a pessoa que você está devendo a ela tem direito também de esperar você pagar. Artigo 41 diz que no caso do fornecimento, agora eu estou falando do fornecedor de produto, tá, ou serviço, os fornecedores deverão respeitar o limite oficial dos consumidores, tá? Então exija o seu direito quando você for comprar. Você não tem obrigação e nem direito de pagar ali aquele pacote que vem incluído 4 papel higiênico. Você não tem obrigação de pagar o valor que ela quer ali. Você tem direito de ler o artigo do Código Penal da Lei em Defesa do Consumidor, tá? Criada no ano de 1990. Você tem direito de defesa, que você é consumidor, e cliente sempre tem direito à sua defesa, tá bom? Então, podendo o consumidor exigir a sua escolha do desfazimento do negócio sem prejuízo ou outras sanções. Por exemplo, alguma instituição ligou para você, colocou o seu nome para você fazer uma compra, e durante 7 dias você não desistiu, durante um mês você não desistiu, mas depois, de acordo com a sua situação, você querendo desistir, o artigo do Código do Consumidor, o artigo 41, diz que você pode a qualquer tempo desistir. Você tem a sua escolha de desfazer o negócio sem prejuízo nenhuma e sem nenhuma
cobrança. Vou dar outro exemplo aqui. Existe também, tá, instituições de internet que fala que se você não continuar com aquele contrato durante um ano de fidelidade, você vai pagar 600, 400 reais. Isso é uma mentira, é uma desordem. Existe lei para coibir, desculpa a expressão da palavra, essa safadeza contra o consumidor. O consumidor merece respeito, porque é o consumidor que sustenta aquela instituição. O Defesa do Consumidor, seção 6º, tá? Diz que você tem direito também, em um contrato, você também tem direito de saber tudo a respeito da sua vida cadastral no banco de dados daquela instituição. Artigo 43, o consumidor tem direito, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastro, fichas e registro da instituição que colocou seu nome e colocou seu documento. Exija para ele te dar cópia, exija para ele te dar tudo que você tem direito ali quando você faz um contrato de uma internet na sua casa. Ele tem direito de te dar uma documentação, um documento que ali vai estar rezando todos os seus direitos e tudo que ele fala sobre você na empresa. Exija esse documento cadastral no banco de dados da empresa, tá bom? O Poder Legislativo, que foi criar, que é o Poder Legislativo, eles criam as leis, tá? Então, compões de legislativos. Quem são os legislativos? Deputados federais, deputados estaduais, vereadores, faz parte do Poder Legislativo. Então, essa lei criada por Defesa do Consumidor, tá certo? Estou aqui te mostrando agora. Não foi criada por qualquer pessoa, foi criada pelo Poder Legislativo. Deputado federal, deputado estadual e vereadores. Então vamos respeitar as leis e respeitar também os consumidores, porque o consumidor tem direito sim de escolher o que ele pode pagar ali. O consumidor não é o seu capacho, o consumidor não é seu empregado, tá? O consumidor não é escravo. O consumidor, ele tá comprando, tá aqui, ó. Tô te mostrando aqui, ó, a listinha que eu fui comprar no Mealic, aqui escrito Mealic, tá vendo? É um supermercado que existe aqui em São Paulo. Eu mostrei dentro do artigo do Código Penal da Lei que eles tinham direito de me vender esse valor aqui, ó, R$1,75. É R$3,49 ou de 3 a 4 pés de alface no aramezinho. Eu não tenho direito de pagar R$3,45. Se eu não posso pagar, se eu só tenho R$1,45 ou R$2, eles têm direito de tirar um pé de alface e me vender tanto para mim como para você. Então, consumidor, exija seu direito, tá? Me acompanhe no canal do YouTube, compartilhe esse vídeo e compartilhe para mais pessoas e exija seu direito. Tem mais ainda. Eu tô falando para você porque eu sou uma autoridade também. Passei no concurso público, estou agora já para me encaixar, acabar de me encaixar na Corporação de Bombeiro. Também sou juiz de paz, tá certo? Aqui, ó, eu sou juiz de paz. Agora eu tô pegando a minha credencial de juiz arbitral e faço parte também da Corporação da Lei. Então, corra atrás do seu prejuízo, não deixe nenhum gerente de loja ou de supermercado querer te fazer de besta, de bobo e querer enfiar na sua cabeça que você tem que pagar aquilo que eles querem. Que eles têm essa mania de querer enfiar na cabeça do consumidor que você tem que pagar aquilo e acabou. Não, não é assim. Existe lei para isso, tá bom? Deus abençoe vocês. Ficam na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.